Não, Kevin, você está usando o microfone? Não, tô perto. Tá baixo? Abaixou o volume. Ainda tá baixo? Bom, dá pra ver. Tá, A gente então é o vai seguinte, ó. gravar. Bom, seguinte, Ivan. Basicamente, ó, o conceito de layers of information é você dividir a informação a respeito de um determinado método estatístico em 5 que a gente chama camadas, tá? Então, por exemplo, você tinha falado antes a respeito de regressão logística, etc e tal. Regressão logística até podia ser o primeiro método sobre o qual a gente poderia falar. A ideia é a seguinte, ó. O princípio por trás de Layers of Information é que você não necessariamente precisa ter um conhecimento completo a respeito do método estatístico para começar a formular perguntas científicas usando o método e também conseguir interpretar os resultados, tá? Então, da mesma maneira, por exemplo, que você não precisa, como é que eu vou dizer, saber como funciona o motor de um carro para conseguir dirigir, obviamente, se você souber tudo a respeito do motor de um carro, provavelmente você é um motorista muito melhor, tá? Isso não resta dúvida. Mas você não necessariamente precisa saber sobre toda a metodologia associada com regressão logística para você poder, digamos, primeiro, formular uma pergunta científica que venha a usar a regressão logística. E número 2, interpretar resultados de regressão logística, tá? Então, por exemplo, se eu te dou lá um odds ratio de 3.1, o que isso quer dizer? Isso quer dizer x, y e z, mas não necessariamente você tem que saber toda a teoria por trás disso. Então, a ideia da Layers of Information é você dar para um clínico, e para clínico aqui eu quero dizer qualquer pessoa trabalhando dentro da área de saúde, o conhecimento básico para que ela consiga fazer basicamente duas coisas. Número 1, consiga formular perguntas científicas que venham a utilizar a metodologia. E número 2, uma vez que os resultados tenham sido obtidos, que ela consiga pelo menos ter uma ideia de como interpretar aquilo ali. Tá? Já que pessoas dentro da área de medicina, da área clínica, normalmente são grandes consumidores de informação estatística. Apesar de que na imensa maioria das vezes eles não entendem exatamente o que está sendo mostrado para eles. Então a técnica de layers é a seguinte: você apresenta as informações a respeito de um determinado método usando 5 que a gente chama camadas, tá? Então esse link aqui que eu vou passar para você, ele te dá uma ideia mais ou menos de como é que a gente faz isso daqui. Então, primeira camada, que seria o que a gente, vamos dizer que a gente vai começar esse negócio aqui usando a regressão logística, tá? Dentro ou usando a regressão múltipla, linear múltipla, que é a que o Montanha já tem lá. Enfim, o que vocês decidirem. Na camada número 1, você tem uma descrição geral a respeito da técnica, tá? A ideia aqui é que você possa descrever o método estatístico o mais próximo possível próximo de uma linguagem comum, tá? Ou seja, sem grandes linguagens técnicas a respeito disso. Esse exemplo aqui ele é especificamente a respeito de uma técnica que eu usei na minha tese de PhD chamada Item Response Theory. Item Response Theory, se eu não me engano, a tradução para o português é teoria da resposta do item. Que faz parte de teoria de variáveis latentes. Tá? Então aqui basicamente eu descrevo mais ou menos o que é, etc. e tal. Tá? Essa é a camada número 1. Tá? Na camada número 2, a ideia é apresentar, baseado em citações a artigos publicados, prévios, para que exatamente aquele método pode ser utilizado. Tá? Aplicações práticas daquele método. Então, o princípio... Como é que é? Já foram feitas, né? Exatamente. Baseado na literatura médica. Da literatura médica. Então, qual que é o princípio aqui? O princípio aqui é o seguinte: a maneira pela qual um clínico, e de novo, clínico aqui eu estou me referindo a qualquer pessoa da área médica, enfermeira, médico,
fisioterapeuta, veterinário. Essas pessoas normalmente pensam em termos de exemplos prévios, tá? Então, se você me mostra um paciente, eu penso no último paciente que eu vi semelhante àquele, tá? E baseado naquilo, eu determino a minha conduta. Claro que eu tenho um raciocínio por trás a respeito de conhecimentos de fisiologia, anatomia, etc. e tal, mas uma boa parte disso, o que puxa isso, são exemplos prévios, tá? A ideia aqui é exatamente a mesma. Então, o que você faz na camada 2 é que você, inicialmente, fala exatamente para que ele pode ser usado, e você agrupa isso daí dentro de grandes categorias, e daí dentro de cada uma das categorias você fala sobre exemplos, citações específicas dentro da literatura médica. O que a gente faz, Ivan, é que normalmente a gente busca citações dentro do PubMed. Não sei se você conhece o PubMed. PubMed é a Medline, tá? Que é esse site aqui. Depois o Montanha pode passar. Montanha, depois por favor passa para ele. Esse era o link daquela Layers e esse daqui é o link do PubMed. Montanha, depois se você puder, eu não sei se a gente já tem uns vídeos para isso, mas podia mostrar para o Ivan como colocar os search plugins aqui no Firefox para o PubMed. Tá? Mas enfim, ou sei lá, pode pegar alguns exemplos de artigos que a gente tenha publicado anteriormente. Enfim, qualquer coisa que possa... o que facilite para você achar publicações prévias. Tá? O Montanha está com o microfone dele fechado, por isso que ele não está falando. Bom, enfim, essa daí é a camada o que a gente chama de camada 2, tá? Então a camada 2, ela dá uma ideia bem assim pragmática, com exemplos a respeito de aonde a técnica pode ser usada. A camada número 3 da IVA é o seguinte: a camada número 3, ela fala especificamente a respeito de quais são os dados necessários para se usar aquela determinada técnica estatística. Então, por exemplo, você deve ter muito isso daí com estudantes que vêm para você querendo, sei lá, consultoria em estatística, por exemplo. Então, eles vêm para você e eles falam assim, olha, não, eu estou com esse estudo aqui, eu gostaria de saber, de conseguir predizer se, sei lá, se o meu paciente vai morrer ou vai viver. Tá? E eu gostaria de saber o impacto de, sei lá o quê, o fato de um paciente ter diabetes influencia o risco dele vir a morrer ou sobreviver depois de um determinado procedimento cirúrgico. Tá? Então, basicamente o que a gente faz aqui é que a gente pega a técnica estatística e a gente fala, tudo bem, se você está planejando, fazendo um design de um determinado estudo, um desenho de um estudo, e você gostaria de usar uma determinada técnica estatística, para você conseguir usar aquela técnica estatística, você deveria ter as variáveis que você vai coletar num determinado formato. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu queira usar, sei lá, análise de sobrevida. Tá? Bom, para eu conseguir fazer análise de sobrevida em um estudo, eu tenho que coletar uma variável que seja um chamado um endpoint, tá? Um ponto final, que pode ser mortalidade, que pode ser, sei lá, um determinado evento. Eu tenho que coletar variáveis a respeito do tempo para a ocorrência do evento, tá? Ou seja, um ponto de começo e um ponto de final. E eu vou coletar uma série de outras variáveis. Isso é o que precisa para análise de sobrevida. Para análise de teoria da Iron Response Theory, eu preciso especificamente de variáveis que tenham potencialmente um construto latente por trás delas. Dependendo do formato das variáveis, se a variável ela é dicótoma, se ela é ordinal, eu vou usar um determinado tipo de análise. Basicamente, o que você tem aqui na camada 3 é simplesmente descrevendo quais são os pré-requisitos para que você possa usar aquela determinada análise. Então, por exemplo, num modelo de regressão logística, o que você precisa é que a sua variável dependente ela seja dicótoma, tá?
basicamente você pode ter variáveis independentes numa série de formatos, tá? Que ela tem uma distribuição logística, blá, 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 blá. Ou seja, você especifica exatamente o que... Uma de duas circunstâncias. Se você vai fazer o design de um estudo e você tem em mente um determinado plano de análise estatística, como é que você deveria coletar as suas variáveis, ou o contrário, tá? Que isso acontece bastante. Você tem um determinado banco de dados que por uma série de circunstâncias você já coletou, ele foi coletado por, seja lá por qualquer razão, e você está tentando determinar qual a melhor maneira de fazer a análise daquele banco de dados, tá? Então essa camada 3, ela te ajuda com as duas circunstâncias. Certo. Na camada 4, na verdade, a camada 4 aqui ela está modificada, tá? A gente modificou um pouco a camada 4. Dentro da camada 4, o que a gente está fazendo agora é o seguinte, Ivan. Eu vou fazer um desenho aqui para você. Uma das coisas que os clínicos têm... Então, esquece, tá? O que está aqui, tá? E daí só vê isso daqui que eu vou te mostrar. Uma das coisas que acontece muito... que é um problema grande com o pessoal da área clínica, é que mesmo que eu te fale assim, não, uma análise de regressão, um modelo de regressão logística, ele vai te dar resultados assim, assim, assado, etc. e tal, a pessoa tem uma dificuldade muito grande em visualizar exatamente o que aquilo quer dizer, tá? Então, uma das coisas que a gente faz, deixa eu pegar um exemplo aqui. O que eu vou fazer é que eu vou abrir um artigo, Ivan, e vou pegar Eu sempre uso o mesmo artigo porque fica mais fácil. Então, por exemplo, isso daqui é um artigo que a gente publicou... uma determinada revista lá. É uma das tabelas aqui. Tá. Então aqui, ó, por exemplo, isso daqui é uma tabela que foi originada a partir de um modelo de regressão linear, tá? Onde ao invés de mostrar valores de beta, a gente fez predições, tá? Isso aqui são valores estimados, calculados com um intervalo de confiança de 95%, tá? Então, basicamente, o que a gente fez foi o seguinte. A gente pegou, primeiro, o tempo de estadia no hospital, tá? Então, o que a gente diz é o seguinte. Se você fizer uma prótese total de joelho, tá? E você for operado por um cirurgião que opera pelo menos 15 pacientes, que faça pelo menos, que opere pelo menos 15 pacientes com prótese de joelho, na média você vai ficar no hospital 4,99 dias. Tá? Se você for operado por um cirurgião que opere entre 15 e 29, você vai ficar 4,70 dias. Ou seja, existe uma diferença muito pequena na expectativa de tempo que você vai passar dentro do hospital baseado no volume do cirurgião. Tá? Então, basicamente, isso daqui é o que a gente mostraria dentro da camada 4 do Layers of Information. Ou seja, a ideia é mostrar tabelas com resultados onde aquela determinada técnica estatística tenha sido usada, tá? Para dar para a pessoa uma ideia do que ela pode esperar em termos de resultado. Tá? Então você poderia mostrar tabelas, você poderia mostrar gráficos. Por exemplo, se você estivesse mexendo, eu não sei se aqui nesse artigo específico tem alguma coisa com regressão logística, mas acho que não tem. Mas digamos que aqui tivesse algum resultado lá com regressão logística, tá? E você tivesse determinado a odds ratio, tá? Eu não sei como é que traduz isso para o português. Razão de... eu lembro, eu trabalhei dentro
esqueci porque não vejo, mas entendi. Enfim, de odds, né? Basicamente seria explicar ali, ou digamos assim, que você tem uma tabela de regressão múltipla onde você resolva, normalmente a gente não faz isso, mas você tem os valores de beta lá, tá? Então, digamos que digamos que você tenha como que a tua variável dependente seja, sei lá, tempo de estadia dentro do hospital, e uma das variáveis independentes seja sexo, tá? E o valor de beta para sexo masculino, que é codificado como 1, seja 3. Tá? Bom, isso quer dizer que, se comparado com as mulheres, os homens, em média, ficam 3 vezes mais, 3 dias a mais do que as mulheres. Ou seja, basicamente o que você faz na camada 4 é simplesmente mostrar resultados, tabelas e gráficos, tá? Para que a pessoa, de novo, ela tenha uma visão bem pragmática assim, do que exatamente aquilo ali, do que os resultados querem dizer. Tá? E daí a camada 5, que também é um pouco, bom, um pouco não, ela é bem diferente do que está sendo feito aqui, é o seguinte, ela é mais simples. Basicamente a única coisa que a gente faz na camada 5, então camada 4, são as tabelas e gráficos, né? E na camada 5, o que você tem são referências comentadas. Então, basicamente, o que você tem é de 1 a, sei lá o que, 10 referências, tá? Podem ser livros, pode ser o que você quiser, que te expliquem do mais simples até o mais complexo. Caso você queira saber mais a respeito da técnica, tá? O que você deveria ler? Então, digamos, o primeiro, por exemplo, em Iron Response Theory, tá? A minha área lá. Existe um artigo que foi escrito por um cara que foi meu mentor no PhD, que é excelente, tá? É um capítulo que ele te dá assim uma visão assim bem ampla a respeito do que é Iron Response Theory. Então isso daqui seria uma grande leitura, tá? Daí se você quiser ir mais para frente, o segundo livro que você tem que ler, tem um livro, sei lá, da Anne Bratson, que é uma psicóloga. Ela escreveu sobre Iron Response Theory especificamente para psicólogos, tá? Então o livro não é altamente complexo. E daí você vai progressivamente, então, para cada uma delas, você faz comentários a respeito de por que aquilo ali é uma boa leitura. Tá? E basicamente encerra aí, Ivan. De novo, não é um tratamento exaustivo a respeito do negócio. Tá? O objetivo principal é você, como é que eu vou dizer? É você dar para a pessoa, deixa eu só inserir mais uma página. É você dar para a pessoa, você conseguir criar uma conexão entre o pesquisador, tá, o estatístico ou o analista, tá, o que eu chamo de programador estatístico, você consiga dar para eles uma linguagem comum. Tá? De maneira nenhuma, não é o objetivo transformar o pesquisador num estatístico, mas é simplesmente fazer com que o pesquisador ele tenha pelo menos condição de se comunicar com o programador estatístico. Tá? Ele consegue falar, tá, agora que você está me falando, sei lá, do odds ratio, ou que você está me falando de um intervalo de confiança de 95%, eu mais ou menos entendo o que você quer. Eu sei o que é isso. Tá? Volta naquele conceito lá do carro, tá? Você não necessariamente precisa entender tudo a respeito de mecânica de automóveis para conseguir dirigir um carro. Claro, se você souber mais, você vai ser um motorista muito melhor. Mas você não necessariamente precisa saber tudo a respeito de estatística para conseguir fazer os nossos dois objetivos, que é, primeiro, fazer o design do estudo, número 1, e número 2, interpretar os resultados, tá? Interpretar as tabelas. É como se eu criasse uma linguagem para um aluno, mas o aluno é especificamente um médico. Eu procuro evitar de falar o médico, porque na verdade a gente não trabalha só com nos Estados Unidos, clínico, no Brasil, clínico quer dizer gente que não faz cirurgia, tá? Médico que não faz cirurgia.
Aqui nos Estados Unidos, clínico quer dizer qualquer pessoa da área médica, tá? Eu chamaria o nosso público-alvo de profissional da saúde. Tá? Profissional de saúde. Qualquer profissional de saúde. O que, inclusive, é interessante, eu acho, para você aí, porque você falou que você mexe com gente de veterinária e farmácia, né? Você falou? Veterinária, farmácia, nutrição, fisioterapia. Não tem ainda dentista nem médico. Certo. Né? Mas enfim, esse pessoal aí, eles consomem diariamente, eles consomem a informação científica que vem associada com métodos estatísticos. E eu posso te garantir que na maior parte das vezes, provavelmente não depois do seu curso, mas antes do seu curso eles se batem, eles não têm ideia assim, a respeito do que é o negócio. Mesmo durante o curso, a gente percebe uma grande dificuldade deles associarem, para que eu vou usar isso? Como Exato. eu vou usar isso? Então Exato. isso fecha, essa ideia fecha com o meu objetivo, que é, até comentei com o Montanha, que a partir desse semestre, mudando todo o estilo de aula, né, porque cálculo não adianta, sabe? A ideia com eles é realmente mostrar, olha, você vai ter as situações, tem esses dados, você contou esses dados, agora com esses dados você precisa saber tal coisa. Então como é que você faz? Não, eu acho que vai